Lindo sábado de sol em São Paulo. Isso aí, motivo para alegria mesmo com a pandemia. Hoje é 25 de julho de 2020 e estamos aqui cumprindo aqui o meu compromisso com você de diariamente lhe trazer minhas observações sobre os fatos do dia. Eu acho que o fato mais importante, não do dia, mas dos últimos 10 anos, começou com a entrevista que o Paulo Marinho, que era aliado do Bolsonaro, em cuja casa o Bolsonaro fez toda a sua campanha na televisão, transformou a casa dele num estúdio, deu a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e que depois se transformou em alguns depoimentos de vários inquéritos da Polícia Federal a respeito do dado fundamental que parece que está sendo meio escamoteado aí pela turma de sempre, que é o adiamento da divulgação da campanha Furna da Operação Furna da Onça, da Lava Jato, no Rio de Janeiro, para não prejudicar o desempenho do candidato Jair Bolsonaro, na época do PSL, no segundo turno da eleição presidencial. A TV Globo conseguiu o vídeo do depoimento do Paulo Marinho à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, desculpe, e esse vídeo é simplesmente histórico. É o impacto de você ver a coisa acontecer, não apenas ficar sabendo através de terceiros. E você vê claramente que se desmontam todas as argumentações dos Bolsonaro para evitarem a repercussão negativa nas suas carreiras, nas suas vidas de político, das informações dadas por Paulo Marinho. O Paulo Marinho repetiu e contou coisas que não falou a Mônica Bergamo e que depois não foram assim, devidamente reveladas, como, por exemplo, a do advogado Vitor Granado, que teria dito, naquela reunião do dia 1º de dezembro de 2018, na casa dele, Paulo Marinho, que, na verdade, o R$ 1.200.000 flagrado pelo Conselho de Controle de Atividade Financeira, na época do Ministério da Economia, que depois passou para a Justiça e depois foi para o Banco Central, dava conta que esse dinheiro era nada comparado com o que realmente foi movimentado. Por quê? Porque aquele relatório ele é limitado no tempo. E o Paulo Marinho contou que o Vitor Granado teve acesso às contas do Fabrício Queiroz, mais do que o próprio COAF, porque verificou ao longo de todo o tempo que foi mais do que o dobro disso, né? O Vitor Granado, por sua vez, que era advogado de confiança do Flávio Bolsonaro, assim como foi também o Boto Maia, né? Que participou daquela reunião da mãe do capitão Adriano com a mulher do Fabrício Queiroz, estava levando um recado para o Adriano, que estava na Bahia pouco antes de ser fuzilado lá pelas polícias fluminense e baiana, num atentado bastante suspeito, né? O advogado até agora não desmentiu o que o Paulo Marinho fez. E, para falar a verdade, nem o que o Paulo Marinho disse, nem o próprio Flávio Bolsonaro desmentiu. O Flávio Bolsonaro disse que o que o Paulo Marinho está querendo é prejudicá-lo, porque é o suplente de senador dele. Até aí morreu Neves. E daí? Em primeiro lugar, é uma argumentação absolutamente inócua. Não nega o crime, não nega o fato de que houve aquilo que o Marinho disse, ou seja, um vazamento de um policial federal bolsonarista do adiamento da Operação Furna da Onça e, na verdade, é mais uma confissão do que uma defesa. Por quê? Porque se ele admite a possibilidade de que o Paulo Marinho está visando o lugar dele no Senado, é porque ele admite a possibilidade de ter cometido o crime. Porque, afinal de contas, está provado aí com esse episódio do Serra que não é fácil conseguir processar um senador, ainda mais filho do presidente da República, e tirar o mandato dele. Então, o argumento do Flávio Bolsonaro, não, ele está fazendo isso porque quer me prejudicar para assumir o meu lugar, é um argumento que funciona contra o Flávio Bolsonaro. Da mesma forma que, ao ver agora o vídeo, que acho que devia ser divulgado totalmente para toda a população, tal é a importância do depoimento do Paulo Marinho, você vê também que
há um motivo para o Flávio Bolsonaro inserir o pai na sua defesa. Ele está sempre falando que o que estão querendo é prejudicar o pai. Mas aí você pergunta, o pai não tem nada com isso? Fabrício era assessor do Flávio e não do pai. Por que mete o pai? Aí você fica vendo que foi combinado um plano de defesa para a candidatura Bolsonaro, para evitar um compromisso da candidatura Bolsonaro com o escândalo, e foi o Paulo Marinho ofereceu, levou um advogado para a reunião, e depois o Flávio, no dia da diplomação, segundo ele conta no depoimento, no dia que todos foram diplomados, o Flávio e ele, o senador e o suplente, o Flávio contou a ele que o pai disse, não vai ter aquele esquema de advogado do Flávio Marinho, mas eu já vou tomar conta. Então, ele conta, o Paulo Marinho conta, que o Flávio Bolsonaro contou ao Ministério Público Federal que o Flávio Bolsonaro disse que o próprio pai assumiu a defesa dele, o que aconteceu depois com a contratação do advogado Frederico Assef. E os fatos confirmam isso. É absolutamente transparente isso. Afinal de contas, no dia seguinte à reunião, o Fabrício foi demitido do escritório, do gabinete do Flávio Bolsonaro. Não era apenas um segurança ou um motorista, era o faz tudo, né? O guarda-livros, né? O equivalente ao contador do Al Capone. Então, e foi demitido porque estava cansado. Cansado de quê? É uma história difícil de acreditar. E vocês lembram todas as contradições. Quando o Flávio disse que conversou com o Fabrício, ele estava desaparecido e que a versão dele era plausível, depois teve variações disso aí. E a verdade é que tem uma outra história difícil de engolir. Se o Fabrício estava cansado, por que é que o Bolsonaro, no mesmo dia, demitiu Natália Queiroz, filha do Fabrício, do gabinete de Brasília, onde ela era funcionária fantasma? Ela era personal trainer de grandes atores globais no Rio de Janeiro, mas recebia do contribuinte por não trabalhar no escritório, no gabinete do Jair Bolsonaro como deputado federal, e foi demitida por isso. Por isso, porque estava cansada de fazer exercício com os atores da Globo? Só pode, né? O que é certo é que o querem prejudicar Bolsonaro é outra confissão do Flávio, né? E agora nós temos uma novidade no caso, é que o Gilmar, como denunciou o Diogo, como é que chama o sobrenome do Diogo? Diogo Mainardi, do Diogo Mainardi, do Antagonista, escreveu um artigo que eu li um pedaço aqui, mostrando como o Gilmar está com a faca e o queijo na mão, depois que foi sorteado para ser o relator do pedido, mais um pedido do Flávio Bolsonaro para suspender a investigação. Ele nunca faz pedido para provar que é inocente, é sempre para suspender a investigação. Pois o Gilmar está com a faca e o queijo na mão por causa desse sorteio e até agora o Supremo não fez nada que pudesse nos mover com a esperança de que isso vai ser investigado para valer. Temos que ver o que é que o Gilmar Mendes vai fazer para confirmar as diversas coisas de influência que ele está exercendo sobre o presidente Jair Bolsonaro. Como, por exemplo, o advogado-geral da União, né, era marido de uma assessora do Gilmar e foi nomeado para o lugar do André Mendonça, que foi para o Ministério da Justiça, com a bênção, digamos assim, do Gilmar. Em relação a essa questão do Supremo, vários bolsonaristas escreveram nos comentários aqui o que escreveu um chamado Levi Ferreira, que tem toda a cara de robô. Ou, se não é robô, é algum pau-mandado, porque repete a mesma coisa. Por que você não fala mal do Supremo? Eu não preciso falar mal do Supremo, porque eu fui o único brasileiro que teve peito de dizer no programa Roda Viva, na televisão, que não confia no Supremo, e eu continuo sem confiar no Supremo. A questão toda é a seguinte: agora, o assunto que está mais debatido aí foi a intervenção do relator do inquérito das fake news no Supremo, Alexandre de Moraes, ter tirado do ar redes bolsonaristas de assassinato de reputações do chamado Gabinete do Crime. Por exemplo, o Roberto Jefferson fala em censura, muita gente fala em censura, não tem nada a ver com censura, censura não é o caso.
não se trata de liberdade de expressão, se trata de crime, de calúnia, crime previsto no Código Penal e que a discussão que se pode haver em torno disso é se configura ou não se configura o crime. Então eu me apoio muito aqui, acho que a posição definitiva a respeito desse assunto de fake news é do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que diz que tudo que tiver autoria reconhecida, se o cara botar a cara, botar o nome correto, real, comprovar isso, tem direito à liberdade de expressão, tem direito de expressar o que quiser. Não é o caso de robôs, ou seja, pessoas inexistentes que participam de disparos feitos por centrais de calúnias, que é comum e que eu tenho recebido diariamente, inclusive hoje, depois do fechamento de várias dessas redes, né? Isso aí, a questão é que não se inclui na liberdade de expressão o uso de fake news, de perfis falsos, de pessoas que não assumem. A lei não protege o anonimato, ao contrário, não existe liberdade de expressão para anônimos. Isso aí também não tem nada a ver com o inquérito que resultou na prisão de vários bolsonaristas das manifestações antidemocráticas. Para esse inquérito, houve um recurso legal da Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional é uma lei do último governo da ditadura, do João Figueiredo. Só que foi incorporado pela Constituição. A última intervenção que podia ser feita nisso foi ou na própria Constituição, na hora da Constituinte, ou na reforma que a própria Constituição previu para depois, né? E essa oportunidade foi perdida e agora quem quiser que a Lei de Segurança não valha mais vai ter que fazer uma reforma na Constituição, né? Eu conversei também com o professor Modesto Carvalhosa, hoje cedo, a respeito da autorização que o Dias Toffoli, que eu critiquei violentamente 2 dias anteriores a este, aquela representação que o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, fez de ter autorização para introduzir seus assessores e ele mesmo em inquéritos sigilosos de operações, principalmente a Lava Jato, mas não só ela, do Ministério Público Federal. Eu já opinei isso como um maior absurdo que eu já ouvi falar na vida. Augusto Aras vai usar isso para resolver o problema que foi o problema para o Jair Bolsonaro, não colocar o Alexandre Ramagem na Polícia Federal e passar as informações que interessam sobre os seus adversários políticos, citados em delações premiadas, em inquéritos sigilosos. Isso não faz parte das obrigações do Procurador-Geral da República. O professor Modesto Carvalhosa diz que a Constituição prevê para o Procurador-Geral da República que ele represente o Ministério Público Federal no Supremo e também que ele encaminhe queixas, crimes e outros processos ao Supremo sobre grandes autoridades da República, inclusive os próprios ministros do Supremo, os deputados, os senadores e o presidente da República. Não tem nada a ver com se meter em inquéritos sigilosos. O professor Modesto Carvalhosa confirma isso e diz o seguinte: o procurador é um procurador natural. O Procurador-Geral da República não se intromete com inquéritos sigilosos de outros procuradores. Conversei também a respeito com o magistrado, com o desembargador Walter Faganiello Maerovitch, que me passou um WhatsApp bem sintético. Nem a italiana Procuradoria Nacional Antimáfia entra nas bases de dados das procuradorias regionais da Sicília, Cosa Nostra, da Campania, Camorra, da Calábria, 'Ndrangheta, e da Puglia, Sacra Corina Unità. O Dias Toffoli está por 2 meses ainda na presidência do Supremo e eu não queria terminar esse meu comentário aqui sem dar dois toques de otimismo. O primeiro é que daqui a 2 meses, aleluia, Luiz Fux assume. E Luiz Fux, não sei se dá para confiar nele, agora que tem uma coisa que é certa, ele não vive em rede social batendo boca com ninguém. E todos os votos que ele deu até hoje mereceram elogios, de minha parte e de muita gente que pensa como eu. Esperamos que no fim de setembro, quando assumir a presidência do Supremo, o Dias Toffoli acabe com essa folga, principalmente de recesso,
que o Toffoli usa para proteger os seus amigos. Lula, que o nomeou, Zé Disseu, sob cuja sombra fez carreira, e o Jair Bolsonaro, que é seu velho amigo e a quem tem servido e, em troca, sido servido, né? É ele que indicou André Mendonça para a Advocacia Geral da União, é ele que foi premiado com André Mendonça no Ministério da Justiça, e agora tem esse episódio da invasão pelo Augusto Aras dos inquéritos sigilosos do Ministério Público Federal. O outro dado positivo que eu quero lançar como esperança foi um toque que o Edilson Martins, meu ex-colega no Jornal do Brasil, meu colega eterno, especialista em meio ambiente, escrevia no Pasquim, é um grande especialista em índio, e que comemorou a forma vergonhosa como agiu e depois tentou se desculpar o desembargador paulista Eduardo Almeida Prado de Siqueira. Tem um outro, Rocha de Siqueira. O Adilson falou uma coisa que eu vou usar inclusive como tema de alguns meus artigos, que é o seguinte: o telefone celular tornou-se a grande ferramenta dos que nada podem. É a tecnologia a favor da cidadania e contra o baronato do crime que está mandando no Brasil, nos 3 poderes, tá? Não livro a cara aqui de ninguém, não estou aqui para passar pano em político, não tenho político de estimação e não tenho bandido de estimação. Ao contrário, eu estou aqui para denunciá-los, os bandidos e os políticos que não são da minha estima nem da estima do cidadão. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té. E só a verdade nos salvará.